Atenção, este conteúdo é produzido por seu idealizador. Recomendamos que cada áudio seja ouvido no mínimo 4 vezes. Material na bio. Não se inscreva sem compromisso real. A gente começa hoje com uma história que, olha, parece piada, mas aconteceu de verdade numa joalheria no Arizona. A dona estava com um problema sério. Um lote de joias de turquesa simplesmente não vendia. E olha que as peças eram boas, o preço era justo, sabe? Mas nada. Estoque encalhado, o pesadelo de qualquer lojista. Totalmente. E aí, já frustrada, na véspera de uma viagem, ela deixa um bilhete meio no desespero para a vendedora principal. E o bilhete dizia algo tipo: tudo neste mostruário, venda pela metade do preço. E ela escreveu, o símbolo meio bem grande no papel. Exato. Só que a vendedora não entendeu a letra. Ela olhou aquele e-mail e achou que era um 2. Ah, não! Sim, no dia seguinte ela dobrou o preço de tudo. E o resultado? Vendeu o lote inteiro em poucas horas. É uma loucura, né? Em vez de ter um prejuízo, a dona da loja acabou tendo um lucro que ela nunca esperava, vendendo tudo pelo dobro. À primeira vista não faz o menor sentido. Mas esse caso revela um gatilho mental poderosíssimo que opera na nossa cabeça. E é para entender esses gatilhos que a gente está aqui hoje. Nossa análise vai mergulhar fundo no livro clássico de Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, para tentar entender por que a gente diz sim, muitas vezes, de forma automática. Exatamente. A ideia é investigar por que um pedido, se for feito de um jeito, é rejeitado, mas o mesmo pedido com uma pequena mudança funciona. É sobre entender a influência e, talvez o mais importante, como a gente pode se proteger dela, né? Gostei. É quase como decodificar um software que roda escondido no nosso cérebro. É por aí. E para explicar isso, Cialdini usa uma analogia do mundo animal que é fantástica. Vamos falar das peruas. As mães peruas são super protetoras, né? Sim, mães exemplares. Mas o interessante é o que ativa esse instinto todo. Pesquisadores descobriram que o gatilho principal é um som bem específico, o piar dos filhotes. Só o som? Apenas o som. Eles fizeram um teste. Pegaram uma doninha empalhada, que é inimiga natural da perua, e colocaram perto da mãe. A reação foi imediata, um ataque super violento. Ok, até aí tudo normal, instinto de proteção. Mas aí vem a parte curiosa. Eles pegaram a mesma doninha, colocaram o gravadorzinho dentro dela, tocando o piar de um filhote, e aproximaram da mãe de novo. E? A reação mudou da água para o vinho. Ela não só parou de atacar como, acolheu a doninha debaixo da asa, como se fosse um filhote dela. Nossa, que bizarro. Então, ela não reagiu à inimiga mortal, mas só o som. É como se alguém apertasse um botão e o programa Ser Mãe começasse a rodar. Uma espécie de clique, zoom. É essa a ideia. É exatamente essa a ideia. O Cialdini chama isso de comportamento de clique-zoom. O clique é o piar, o gatilho, e o zoom é a fita do comportamento que começa a tocar sem nenhuma análise. E nós humanos, a gente tem as nossas próprias fitas automáticas. Tá, e como isso funciona com a gente? Imagino que seja um pouco mais sutil que um piar. É mais sutil, mas o mecanismo é o mesmo. Tem o experimento clássico da psicóloga Ellen Langer, feito numa fila de máquina de Xerox. Ah, eu conheço esse. É ótimo. No primeiro cenário, uma pessoa tentava furar a fila dizendo: com licença, tenho 5 páginas. Posso usar a máquina? 60% das pessoas deixaram. Ok. No segundo cenário, o pedido mudou um pouquinho. Posso usar a máquina porque estou com pressa? Aí o resultado deve ter sido melhor. Muito melhor. A taxa de sucesso pulou para 94%. Mas o mais revelador é o terceiro cenário. O pedido foi: posso usar a máquina porque preciso tirar umas cópias? Peraí, por que preciso tirar cópias? Mas está todo mundo na fila de uma copiadora para tirar cópias. Essa justificativa não acrescenta nada. Exatamente. É uma informação inútil e, ainda assim, 93% das pessoas concordaram. Caramba. O que isso mostra é que o clique não foi o motivo em si, mas a palavra por quê. As pessoas ouviram a estrutura de uma razão, por quê, e o cérebro dela simplesmente, acionou o consentimento sem nem processar o que veio depois. Uau!
Clique Zoom. Agora a história da joalheria faz todo o sentido do mundo. Os turistas não entendiam de turquesa, então eles usaram o atalho. A regra caro é igual a bom. Precisamente. Quando o preço dobrou, esse foi o clique que disparou a fita da compra. É um estereótipo que geralmente funciona, né? O preço costuma ter relação com a qualidade. Claro. O problema é que para economizar energia mental, a gente depende tanto desses atalhos que fica vulnerável. E quem conhece esses gatilhos pode usá-los contra a gente. Isso me leva a pensar, não é só sobre o pedido, mas como ele é apresentado, certo? O contexto deve importar muito. Com certeza. E isso nos leva a um dos princípios mais básicos da percepção humana, o princípio do contraste. A ideia é que a gente percebe as coisas de forma diferente, dependendo do que viu logo antes. Como assim, na prática? O exemplo clássico de laboratório é o dos 3 baldes de água. Um com água fria, um com água quente e um no meio, com água em temperatura ambiente. Ok. Se você colocar uma mão na água fria e a outra na quente por 1 minuto e depois colocar as 2 mãos ao mesmo tempo no balde com água morna, A sensação vai ser completamente diferente em cada mão. A mão que estava no frio vai sentir a água morna como se estivesse pelando, e a que estava no quente vai sentir como se estivesse fria. Exato. A realidade da água é uma só, mas a sua percepção dela foi totalmente alterada pelo que veio antes. E os profissionais da persuasão usam isso o tempo todo. Vendedores de roupas, por exemplo. Ah, claro. Eles sempre te mostram um item mais caro primeiro. Sempre. Primeiro terno de R$ 2.000, depois que sua mente processa esse valor, uma camisa de 300 parece... Uma pechincha. Exatamente. Se fizessem o contrário, o terno de 2.000 pareceria ainda mais caro depois da camisa. A mesma lógica vale para corretores de imóveis. Que te mostram primeiro umas casas bem ruins, né? Os imóveis de preparação para fazer as casas que eles realmente querem vender parecerem incríveis em comparação. Nossa, eu já caí nessa com um vendedor de carro. Depois que você já concordou em pagar 80, 90 mil no veículo, o que são mais 500 por um som melhor? 800 por um banco de couro. Os valores parecem pequenos perto do montante total. O contraste te pega, mas esses são truques de percepção. A coisa fica mais poderosa quando envolve uma interação, uma troca. Imagino que você esteja falando da regra da reciprocidade. Aquela ideia de que a gente se sente obrigado a devolver um favor, né? Essa mesma é uma das regras mais fortes da sociedade. Tem um professor universitário que fez um experimento. Ele enviou cartões de Natal para uma lista de completos estranhos. E aí? Imagino que ninguém respondeu. Pelo contrário, ele recebeu uma avalanche de cartões de volta de gente que nunca tinha ouvido falar dele. A maioria nem perguntou quem ele era. O cérebro dela só registrou. Recebi um cartão, clique, devo enviar um de volta, zoom. Que loucura. E por que essa regra é tão forte assim? É algo muito profundo. Antropólogos dizem que essa rede de obrigações foi fundamental para a nossa evolução. Permitiu que nossos ancestrais compartilhassem recursos com a confiança de que o favor seria retornado. Sem isso, a cooperação não existiria. Tem um exemplo no livro que eu achei inacreditável. Em 1985, a Etiópia, que estava passando por uma crise de fome terrível, enviou $5.000 de ajuda para o México depois de um terremoto. Parece um absurdo, né? Mas um jornalista foi investigar e descobriu o porquê. Em 1935, quando a Itália invadiu a Etiópia, o México tinha enviado ajuda para eles. Caramba, uma dívida de 50 anos! Exatamente. A dívida atravessou as gerações, guerras, fome, mas foi paga. Isso mostra a força quase irracional dessa regra. E claro, essa força toda abre brechas para a exploração. Com certeza. A primeira brecha é que a regra é esmagadora. Ela se sobrepõe a outros fatores, tipo simpatia. Num experimento, um assistente chamado Joe dava uma Coca-Cola de presente para um participante. Depois, ele pedia para a pessoa comprar bilhetes de uma rifa. E quem ganhou a Coca comprou mais, claro. Comprou o dobro. Mas o mais impressionante é que isso acontecia mesmo que a pessoa dissesse que não gostava do Joe. A obrigação de retribuir a Coca foi mais forte que a antipatia. Isso me lembra a tática dos Hare Krishna nos aeroportos antigamente. Ele te dava uma flor, insistiam que era um presente, e só depois pediu uma doação. Você ficava com aquela flor na mão... E se sentia na obrigação, né? Exato. Só para se livrar daquela sensação de dívida. É isso.
E a segunda brecha é que a regra vale para dívidas não solicitadas. Você não precisa pedir o favor. A Oneway usava muito isso com um kit de produtos que o vendedor deixava na sua casa por uns dias, de graça. A famosa amostra grátis. Isso. Depois de usar os produtos, poucas pessoas conseguiam dizer não obrigado quando ele voltava para vender. Entendi. E qual seria a terceira brecha? É que a regra pode gerar trocas desiguais. O desconforto de estar em dívida é tão grande que, para nos livrarmos dele, a gente acaba retribuindo com um favor muito maior. Assim, tem a história trágica no livro da aluna do autor. Um colega que ela mal conheceu ajudou a dar a partida no carro dela. Exato. E semanas depois, ele pediu o carro novo dela emprestado. Ela se sentiu em dívida e... emprestou. E o resultado foi um desastre. O rapaz, que era menor de idade, destruiu o carro. Um favor de 5 minutos foi trocado por um prejuízo gigantesco. A pessoa que inicia a troca tem todo o poder. Assustador. Mas e se a pessoa não te der nada de concreto? Tem como criar essa sensação de dívida do nada? Tem. E essa é uma das táticas mais eficazes que existem. Ela não se baseia em um favor, mas em uma concessão. O próprio Cialdini conta que caiu nessa. Como foi? Um escoteiro abordou ele na rua, vendendo ingressos para uma festa por $5. Ele recusou. Aí o menino disse: "Tudo bem, se o senhor não quer os ingressos, que tal comprar umas barras de chocolate por $1 cada?" E ele comprou o chocolate, né? Já imagino. Mas por quê? Se ele já tinha dito não. Porque o segundo pedido não foi um pedido isolado, foi uma concessão. O menino recuou do pedido maior para um menor. E a regra da reciprocidade nos força a retribuir não só favores, mas também concessões. Ah... A concessão do Cialdini foi mudar a resposta dele de não para sim. Ele se sentiu obrigado a ceder porque o menino tinha cedido primeiro. Entendi. É a técnica da rejeição seguida de recuo. Você faz um pedido grande, que provavelmente vai ser negado, só para poder fazer o pedido menor, que era o que você queria desde o começo. Exatamente. Num experimento, pediram a estudantes que fossem voluntários para acompanhar jovens infratores num passeio ao zoológico. Só 17% aceitaram. Uma taxa bem baixa. Sim, mas com outro grupo, a abordagem foi diferente. Primeiro, fizeram um pedido absurdo: ser conselheiro desses jovens por 2 horas semanais durante 2 anos. Ninguém deve ter aceitado isso. Ninguém. Mas, logo depois da recusa, eles fizeram um pedido menor, do passeio ao zoológico, e a taxa de aceitação triplicou, saltou para 50%. Uau! Só pela concessão. O livro até sugere que essa técnica pode ter tido um papel no escândalo de Watergate. É uma análise fascinante, né? O plano para invadir a sede do Partido Democrata, que custou $250 mil, era insano. Mas ele foi a terceira proposta. A primeira era um plano de $1 milhão, com sequestro, chantagem. Um absurdo. Totalmente. Foi rejeitado. A segunda, um plano de $500 mil. Rejeitado também. Então, quando ele apresentou o plano de $250 mil, que ainda era uma loucura, por contraste com os anteriores, pareceu mais... razoável. Exato. Pareceu uma concessão enorme. E a pressão para retribuir essa concessão pode ter influenciado a decisão final. Cara, o mais maluco pra mim é pensar na pessoa que caiu na armadilha. Ela não se sente enganada depois. Tipo, espera aí, eu fui manipulado. Surpreendentemente não. E essa é a beleza sombria da técnica. A pesquisa mostra que a vítima sente uma maior responsabilidade pelo acordo final. Ela pensa: eu negociei, eu fiz ele baixar a pedida. Ah, ela acha que levou vantagem. Exato. E, por se sentir responsável, ela fica mais satisfeita com o acordo. Essa satisfação faz com que ela compre o combinado e até aceite novos pedidos no futuro. Ela não sai com a sensação de que foi enganada. Ok, vamos recapitular então. A gente viu que o nosso cérebro vive num piloto automático, usando atalhos do tipo clique, zoom, que, embora úteis, nos deixam bem vulneráveis.
Vimos também como o princípio do contraste manipula nossa percepção, fazendo coisas caras parecerem baratas. E, por fim, mergulhamos na regra da reciprocidade, essa força que nos obriga a retribuir favores e, principalmente, concessões. Abrindo a porta para táticas como a rejeição seguida de recuo, que nos faz dizer sim e ainda sair feliz da vida. A grande questão é, como a gente se defende disso? A solução é virar uma pessoa cínica que recusa qualquer gentileza? Não, de jeito nenhum. Isso seria um caminho bem triste, né? A chave, segundo Cialdini, não é rejeitar a oferta, mas redefinir a situação. Da próxima vez que alguém oferecer algo de graça ou fizer uma grande concessão e logo depois um pedido, a pergunta a se fazer não é sobre o favor em si, é sobre a intenção por trás dele. Entendi. Um favor genuíno é o ato de conexão. Uma tática de persuasão é só uma transação disfarçada. Saber identificar se aquilo é um presente ou se é apenas a isca, esse é o primeiro passo para a gente retomar o controle das nossas próprias decisões.